privilégio, uma alegria pregar nesta igreja, onde a gente sente tanto carinho dos irmãos, tanta amizade. Eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje. E, ao mesmo tempo, sempre uma grande responsabilidade trazer a palavra de Deus, pelo fato de que é a palavra de Deus e não a minha palavra que vale nessa hora. Queridos, eu vos convido para abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Eu vou ler só 3 versículos, mas eu quero convidar os irmãos a permanecerem com suas Bíblias abertas, porque Deus colocou no meu coração falar sobre missões dentro desse texto, que foi a segunda viagem missionária de Paulo, e a gente vai ter que abordar, não vou ler o texto todo porque ficaria um pouco mais cansativo. Nós vamos ler esses versículos 6 a 10, mas queremos abranger esses versículos e os anteriores e os seguintes também. Diz a palavra assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16, 6 a 11, ou a 10, ao 10. Pai, em nome de Jesus, continua dominando, dirigindo este culto, para a glória do Teu nome. Te louvamos pelo que já ouvimos, expressamos nesta noite. Mas agora, Deus, por favor, usa este Teu servo para ministrar a Tua palavra tão preciosa, de maneira que seja inteligível, compreendida por todos aqueles que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, a Junta de Missões lançou um tema: há um clamor agora. Eu gostaria de pensar com os irmãos, baseado nesse título, porque o texto vai exatamente falar sobre esse clamor. E desde já eu gostaria de adiantar que todos nós que aqui estamos, de alguma forma, de um jeito ou de outro, nós estamos envolvidos nesse clamor, ou de uma forma ou de outra. E só há 2 tipos de pessoas aqui neste auditório, só há 2 formas de responder a esse clamor. E só há 2 maneiras de nos enquadrarmos, ou de uma forma ou de outra. Então vamos procurar observar o texto, os textos que temos diante de nós, e vamos ver onde nós nos encaixamos, ou de um lado ou de outro. Mas o fato é que ninguém que está aqui ou que está no mundo consegue ficar no centro ou de forma afastada desse texto. Todos nós estamos inseridos de uma forma ou de outra. O texto começa, na verdade, a viagem missionária começou lá no versículo. Aliás, a divisão de capítulos foi posterior à carta, na divulgação. E, na verdade, se fosse colocado de acordo com o texto, o capítulo teria começado no versículo 36 anterior, do capítulo 15. É onde começa a história desta viagem.
Começou então com Paulo e Silas, aliás, com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estavam planejando a viagem, diz o texto lá no capítulo 17, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Então ali começou o projeto missionário. Paulo chamou Barnabé, que era o seu companheiro de missões, era o missionário adjunto, que estavam na caravana, e eles pretendiam voltar àquelas cidades onde já haviam passado e rever e fortalecer a fé daqueles irmãos. E aí começou uma dissensão entre eles, porque Barnabé ficou com o desejo de levar seu sobrinho, João Marcos. E Paulo não gostou da ideia, porque João Marcos havia abandonado a caravana lá atrás. E Paulo disse: olha, não está legal isso, não concordo. E aí houve uma dissensão e começou ali a coisa ficou tão feia que eles se separaram. E Paulo foi para um lado, continuou a caravana, se reuniu, havia ali outro jovem, Silas, e Timóteo. Mais à frente ele encontra Timóteo e reuniu um outro grupo, saiu para uma outra caravana, e Barnabé foi para o outro lado com seu sobrinho João Marcos. Aí começa uma história interessante, porque às vezes na igreja há algumas divergências, e essas divergências às vezes vão aumentando e causam até divisões. Seria melhor chamar de multiplicações. Aliás, nesses grupos de células, eles não gostam de usar a palavra divisão. Quando o grupo, a célula vai crescendo, há uma multiplicação, aí forma-se outro grupo. Na verdade, algumas divisões que a gente vê tanto na época dos apóstolos como nos nossos dias, elas redundam em multiplicações. Não que seja da vontade de Deus, ou que seja bom que haja dissensões a ponto de haver separações, mas como Deus é soberano, Ele está no controle, e até as nossas divergências contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é fantástico. Paulo diz isso lá em Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, até as nossas falhas, os nossos erros, e eu vou dizer uma coisa com muito temor e tremor, até os nossos pecados, que não são tidos como deixando de ser pecado, mas até os nossos pecados, de alguma forma, na soberania de Deus, eles, de alguma forma, que nós não sabemos, mas Paulo diz: todas as coisas, até os nossos pecados, de alguma forma, se encaixam ou vão completar, vão ser absorvidos ou dirigidos pela soberania de Deus. E aí começou então a pregação de Paulo nessas igrejas, e a região que ele vai seguir, passa a Macedônia, começa a primeira cidade, a cidade de Filipos, onde quando essas pessoas foram se convertendo através da viagem de Paulo, da pregação de Paulo, exatamente a história eclesiástica, não bíblica, mas vai dizer mais na frente que foi daqueles primeiros convertidos, e nós vamos ver alguns deles, que foram os fundadores da igreja de Filipos, a igreja que Paulo escreve depois com aquele carinho, fala de alegria. Embora ele estivesse preso, ele fala cerca de 13 vezes a palavra alegria, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa cidade começou com gente essa laia que nós vamos ver aqui. Então, no início da pregação de Paulo, há uma frase aqui que a gente precisa
começar a pensar. Ele diz, o versículo, capítulo 16, no versículo anterior ao que nós começamos, no versículo 5, diz: assim as igrejas eram fortalecidas através do trabalho missionário, fortalecidas na fé e dia a dia. Olha só, irmãos, isso aqui para nós, dia a dia não é de ano em ano, batizava alguém, multiplicava alguém. Dia a dia, as igrejas eram fortalecidas na fé, aliás, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Há dois extremos nessa questão de números no meio evangélico. Há hoje em dia um excesso de as pessoas querendo fazer discípulos ou querendo fazer convertidos. E aí, quando eu estive lá na minha ex-igreja lá no Pará, eu falei sobre essa questão de pregar o evangelho, é a nossa responsabilidade, e o resultado é com Deus. E falei com eles, antes de olhar para a parede, eu falei: irmãos, prega o evangelho, trabalhem o que vocês puderem fazer, façam o máximo que vocês puderem fazer, mas deixe o resultado com Deus, não fique falando em números. Aí quando eu terminei de pregar, eu olhei para a parede, bem assim do lado, eu não estava vendo, estava escrito lá, e eles enfatizaram aquilo o tempo todo: nosso alvo esse ano é de 500 membros. Aí aquele negócio é uma briga para se fazer discípulo. E aí é como se quisesse fazer prosélitos, aquilo que no passado a pessoa era colocada no grupo e já começava a trabalhar. E eu peguei uma apostila deles, de estudo em grupos, pensando, quem sabe isso aqui a gente possa aproveitar nas igrejas aqui. E aí comecei a ver um negócio raso. Começava a apostila dizendo: agora você já está salvo, então agora você tem que multiplicar. Mas o sujeito nem sabe o que é ser salvo, e ele simplesmente foi arrolado e já tem que trazer outro e multiplicar e batizar aquele. Esse é um extremo que algumas igrejas hoje em dia está muito comum. O negócio é multiplicar, não está sabendo da qualidade, se a pessoa é convertida ou não, importa que ele esteja fazendo parte. E aí as igrejas incham, ficam lotadas, e os pastores ficam ricos, e vai por aí. Mas o outro lado, que também é tão perigoso quanto, é o lado da igreja se acomodar com o fato de que a igreja não cresceu esse ano, a igreja não cresce. Mas isso é normal, nós estamos pregando. Não, não é normal. Não é normal. Um corpo sadio cresce. O corpo, quando está doente, enfermo, ele não cresce, ele decresce. E assim é com a igreja. Se a igreja está sadia, saudável, pregando o evangelho com firmeza e com o coração, a igreja vai acontecer inevitavelmente. Não esta fome de números, mas o crescimento saudável tem que acontecer. Os dois extremos são tremendamente perigosos e antibíblicos. Tanto o crescimento só de número, como o não crescimento e o contentamento e a acomodação com o fato de que a igreja está pregando, está tudo bem, nós estamos vivos, nós estamos aqui, e os outros que se danem. É uma falta de amor, uma falta de entendimento do que é o Evangelho de Cristo. Então, a igreja crescia, apesar de ter havido aquele desentendimento lá atrás. Paulo e Silas e a sua caravana ia pregando, e o Evangelho ia penetrando no coração das pessoas, e as almas iam se convertendo a Cristo. E aí Paulo chega a esse momento, percorrendo aquela região, aí mais uma coisa impressionante. Eles falaram, aquelas decisões, peraí, nós vamos aqui para o lado de Volta Redonda, a Ásia. O Espírito Santo impediu, não é para lá. Então nós vamos aqui para o lado de cá. E diz o texto que o Espírito de Jesus
impediu. Irmãos, esta sensibilidade da obra missionária, e eu vou falar da obra missionária e como eu entendo a obra missionária, não é só você entregar o dízimo, delegar a ação missionária para a junta. Isso aí é missões também, mas não é a missão conforme a Bíblia diz. A missão conforme Jesus ensinou é aqui na nossa Jerusalém, em Samaria, e então aqui em Barra Mansa, no estado, no Brasil e no mundo. Mas não pode ser no mundo, no Brasil e aqui, nada. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, começa aqui. Mas eles começaram o trabalho, vamos para a Ásia. Não é lá. Nós precisamos, o Evangelho tem que ser pregado em todo lugar. Mas há algumas ênfases. Aqui, a cidade de Barra Mansa. Os irmãos às vezes podem pensar, vamos abrir uma congregação para aqueles cantos de lá. Mas nós temos que, não podemos fazer as coisas assim. Irmão, quem acha que é melhor para lá? Vamos lá, então quem acha para cá? A obra missionária tem que ser direcionada pelo Espírito de Deus. E se não houver, a dissensão ocorreu lá atrás. Mas agora eles estavam unidos, aqueles que estavam juntos. E ocorreu por causa daquele negócio do João Marcos lá, que Paulo ficou botando pilha no negócio, e não vamos levar esse cara. Depois, Paulo fala, lá na frente, ele vai falar que João Marcos, queria ver João Marcos, ele era muito precioso. Aquilo foi um negócio de momento. Mas no momento aqui, esse grupo estava unido. Havia um propósito, nós vamos orar. E o Espírito de Deus vai nos direcionar para onde nós devemos enfatizar a pregação. E aí, já que foram impedidos para ir para a Ásia e para a Bitínia, então vamos deixar Deus falar, para onde Deus quer nos levar. E aí eu fico impressionado que à noite, e hoje, outra coisa que nosso meio a gente fala, o pessoal diz lá, isso é pentecostalismo, é a visão missionária. Quando a gente fala de visão missionária, ninguém liga. Mas quando fala, eu tive uma visão de Deus. Peraí, você está já pirando, você está pentecostalizando, a gente já leva na piada. Mas o que eu fico impressionado é que Paulo não tinha esse problema. Tanto aqui como lá no capítulo 18, ele vai dizer que teve uma visão também, e ele vai dizer que a visão veio, o Espírito de Deus, o Senhor veio e disse a ele, fala, não temas, fala e não te cales. Por quê? Eu tenho muito povo nesta cidade. Não é impressionante isso? Se Deus tem muito povo, ele já tinha escolhido alguns nessa cidade, por que pregar? Isso não é problema nosso. O problema nosso, é pregar. Se Deus manda pregar, não importa se nós vamos pregar para quem não vai ouvir. Ezequiel, quase o livro todo de Ezequiel, Deus falou com ele, Ezequiel, fala esse povo, e eles não vão te ouvir, são casa rebelde. Eu fico impressionado com isso. Deus fala para Ezequiel, fala. E já de antemão eu vou dizer, eles não vão te ouvir. Mas por que falar então, Senhor? Isso não é problema nosso. Nós não temos que ficar questionando o Senhor. Ele manda falar. Um dia, essas pessoas que vão ouvir, ainda que eles não tenham dado crédito à palavra, o problema não será nosso, o problema será deles com Deus. Nosso problema, nossa responsabilidade é atender o clamor da nossa obra. Então, olha só. Aí nessa visão de noite, parece um negócio estranho, né? Parece um negócio muito penté para a gente hoje. Paulo à noite teve uma visão. Vamos tentar entender isso. O que nós entendemos visão missionária? Na verdade, é porque a gente não gosta muito de usar essa expressão. Mas quando nós sentimos aquele ardor, aquela vontade, aquela tremenda necessidade de falar para alguém, isso é a visão de Deus. E nós não podemos, e Paulo vai dizer depois, vai dizer,
ai de mim se não pregar, ai de mim se não atender a esse clamor que há no meu coração de pregar o evangelho. Olha só, há um clamor de quem precisa ouvir, mas há um clamor em nosso coração para ir. Então, Paulo teve a visão e falou, olha, um varão veio e disse, ele naturalmente ele teve uma visão mesmo, de uma pessoa falando para ele de uma forma muito clara, Paulo, passa para cá, nós estamos carentes de ouvir, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E é interessante que aqueles que estavam com ele, o texto não diz, olha, eles ficaram questionando, Paulo, peraí, esse negócio não... E mais na frente eles vão ter mais motivo para desconfiar que aquilo não foi uma boa. Mas olha só, assim, verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos, é interessante, ele fala, Paulo, teve a visão, ele já usa o plural, ele teve a visão e nós procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. O que isso nós podemos entender? Irmãos, normalmente, a visão missionária, Deus dá a direção, a visão ao pastor, aquele que está à frente da caravana, à frente do ministério. E aí é um peso e responsabilidade para aquele que está à frente, para discernir a vontade de Deus, qual é o clamor que nós temos que atender. Mas há uma responsabilidade da igreja ou daqueles que são liderados a atender esse clamor, essa visão daquele a quem Deus colocou para direcionar esse rebanho. E aí, irmãos, nenhum de nós pode dizer, não, a responsabilidade é de fulano, a responsabilidade é de quem é pregador, a responsabilidade... Olha só, o texto vai dizendo então que eles desceram para Filipos, e aí eu quero me adiantar para chegar mais na conclusão do assunto. E eles, logo de saída, aí vai se completando aquilo que a Bíblia diz, lá no ID, na comissão de Jesus, quando Jesus deixa a grande comissão, e disse, ide pregar o evangelho, não, no original é indo, ou seja, enquanto vocês vão caminhando, enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão estudando, enquanto vocês estão vivendo, prega o evangelho. O imperativo não está no id, mas ide, ou indo, pregai, ou ensinai, todos ensinai está no imperativo. Então, aqui, enquanto eles iam, aí chegaram a casa, primeiro passaram, no verso 14 diz que eles chegaram, no 13, 14, eles iam e tudo começa com oração. Essa visão que Paulo teve não foi um negócio assim, fantasiado. Aquilo é fruto de oração. Quando você ora, quando você busca a Deus pedindo a direção, seja para resolução de problemas na sua casa, problema de casamento, enfim, Deus vai mostrar, vai dar resposta. E essa resposta pode vir de várias formas. Nós não podemos colocar Deus numa caixa, não, só quero a resposta sim. Então, a visão é fruto de oração. E aí, eles estavam lá reunidos, aí vamos sair, vamos procurar um lugar para oração. Saindo, diz o texto, que eles saíram para uma reunião, para encontrar um lugar propício para uma reunião de oração. E ali encontraram um grupo de senhoras. Olha só, irmãos, o evangelho é preciso ser pregado, seja no culto de oração, Jesus Cristo, e Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2, vai dizer exatamente isso. Quando ele chega na cidade de Corinto, que é uma cidade aqui próxima, ele vai dizer, não quero saber de mais nada de cultura, porque os coríntios só queriam saber de cultura, de linguagem bonita.
eu resolvi não saber de mais nada senão de Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, Paulo tinha como centralidade da sua pregação é Jesus e esse crucificado. Ou seja, é Jesus e o sacrifício dele na cruz. Ele não estava preocupado em aparecer com uma linguagem bonita, com pregação eloquente. Isso, já os gregos eram peritos nisso. A mensagem do Evangelho não tem nada a ver com beleza de oratória, com outras coisas. É Jesus Cristo, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho, não só o centro do Evangelho. Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição é o Evangelho. E aí, quando ele chega naquela reunião, olha, você chega numa reunião de oração, você vai dar a impressão, você chega, não sei, todo mundo está orando, nós estamos todos. A irmã Patrícia falou aqui, ela olhou aqui, não é, teve a impressão que não tem ninguém precisando receber a Cristo. Não é isso. Ele chegou numa reunião de oração. Poderia partir do princípio, bom, eu vou ficar aqui calado, vou orar, não vou pregar, porque todo mundo é crente, todo mundo está salvo. Mas ele pregou o Evangelho, pregou a Cristo. E essa é a nossa missão. Deus é que vai salvar, Deus é que vai tocar o coração. Diz o texto bem claramente. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, quer dizer, uma religiosa, nos escutava. Quando ele pregava, era reunião de oração, mas ele estava pregando. Pode ser reunião de oração, mas se Jesus Cristo não é pregado, não é reunião de oração evangélica. E aí, o Senhor lhe abriu o coração. Quem abriu o coração? Foi Lídia que se decidiu, eu vou me decidir. Foi Paulo que abriu o coração de Lídia e falou, Lídia, você tem que abrir o coração. Não. A nossa pregação é o Evangelho. Nós não temos que falar para o indivíduo, você tem que abrir o coração. Não é ele, não é o visitante, não é quem ouve que abre o coração. O Evangelho é pregado e o Espírito Santo age no coração e abre e transforma o coração. É a palavra de Deus que transforma o coração humano. Por isso os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando e eles falaram, quando eles se deram conta que estavam falando com Jesus, eles, porventura não nos ardia o coração quando ele nos abria as escrituras. Ele não abriu simplesmente, ele não abriu um livro, quando ele descortinava dentro da palavra de Deus, que eles conheciam que era o Velho Testamento, que fala de Jesus. Irmãos, às vezes a gente fica muito preocupado em querer salvar as pessoas. Nós não salvamos. Nem os nossos filhos, nem os nossos irmãos, nem os nossos parentes, nós não conseguimos. É Deus quem salva. A nossa missão não é fazer a pessoa convertida, é fazer a vontade de Deus. E o Espírito de Deus vai usar a pregação nossa ou de outra pessoa para converter o coração das pessoas. O Espírito de Deus, diz o texto, e o Senhor lhe abriu o coração. Lídia foi salva. Havia uma reunião de oração e o texto diz só uma mulher foi salva. Aqui nessa reunião, nós estamos numa reunião, possivelmente todos são membros de igreja. Mas isso não significa que mesmo sendo membro de igreja há 300 anos você seja salvo. E eu digo isso com tristeza, porque eu creio que a coisa mais triste no inferno é alguém que tenha passado como membro de igreja a vida toda e não tenha tido uma experiência de salvação. E eu creio, meus irmãos, que isso é uma coisa que a gente tem que estar, como Paulo fala lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos para saber se de fato estão na fé. Se de fato estão na fé.
não é uma coisa para a gente ficar com uma paranoia de dizer, será que eu estou salvo? Mas o crente, Jesus disse que pelos frutos vos conhecereis. Se você não tem prazer na obra do Senhor, se você não vibra com o Evangelho, se nada te dá alegria, se você não sente a alegria da salvação, se você não sente nada, e não tem certeza para onde vai depois da morte, é tempo, meu irmão, de questionar-se. Eu estou na fé ou eu estou simplesmente como membro da igreja? Eu estou crente ou eu sou crente? Estar é uma coisa e ser é diferente. Por isso eu disse, esse texto nos inclui a todos. Paulo diz, o texto diz que a visão teve, houve um clamor e ele foi impactado pelo poder de Deus para ouvir um clamor não verbalizado pelas pessoas. Meus irmãos, nós, se somos crentes e não sentimos o clamor desse mundo, das pessoas que estão ao nosso redor, ainda que não verbalizados, talvez nós estejamos do lado de lá também, precisando clamar, Senhor, salva-me, para que eu tenha paixão pelas almas. E aí é que nós temos que saber que lado nós estamos. Se há um clamor em nós para alcançar alguém, seja da nossa família, seja do nosso vizinho, todos nós moramos ao lado de incrédulos, de pessoas que estão indo para o inferno, e será que nada nos faz sentir? A pessoa ao nosso lado, de vez em quando morre alguém. Quando eu estava morando em Minas, morreu uma senhora que falaram que era suicídio, mas depois eu entendi que era um homicídio, o próprio esposo teria matado. Do outro lado, um senhor, o meu vizinho do lado esquerdo, matou o vizinho que estava na frente, porque é um caso do vizinho com a mulher dele. Então, duas pessoas assassinadas assim, mortas assim na minha frente. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual tem sido a minha influência na vida dessas pessoas? Meus irmãos, nós não podemos ficar achando que é normal. Pessoa suicida aqui ao nosso lado. Tadinho. E nós não sentimos nada. A pessoa morre ao nosso lado. E nós não sabemos se nós fomos de alguma forma nos exercemos alguma influência positiva na vida dela. E aí o texto continua, a caravana continua, e eles, olha só o discernimento. Irmãos, nós temos que ter discernimento, podia ter discernimento. Naquela reunião, era uma reunião aparentemente todos salvos. Ele pregou o evangelho, houve conversão. Saindo, houve uma demonstração de elogio, que ele podia dizer, eu sou o cara. A mulher vinha atrás dele, uma jovem, provavelmente uma jovem bonita, uma atriz, dizendo, olha, esses caras são máximos, eles são servos de Deus vivos, Deus vivo. Que elogio maravilhoso, Carlos? Você está pregando, aí a pessoa diz, olha, esse pastor, esse pregador é bom, pode dar crédito a ele que ele é dos nossos. E Paulo foi ouvindo aquilo e se incomodando. Irmãos, quando você começa a ser muito elogiado pelo mundo, cuidado. Se o mundo começa a nos elogiar muito, nós temos que ficar de olho em pé, orelha atiçada, ficamos, peraí, alguma coisa está errada, estão me elogiando tanto esses filhos do inferno? Será que eu estou comungando com eles? E Paulo discerniu que ali estava a ação demoníaca. O diabo é muito sujo. E ele estava usando aquela mulher dizendo assim, olha, e para que as pessoas entendessem, eles estão falando uma verdade, mas olha, eu também estou falando a verdade, tudo, nós estamos no mesmo balaio, tudo a mesma coisa, o importante é ser religioso. Paulo discerniu que ali estava armadilha de diabo. Em nome de Jesus, sai dessa mulher. E aí foi descoberta a trapaça do diabo. Aí eles começaram
a pegar no pé dele e foi preso. Isso é muito interessante. Há um senhor lá perto de casa, da minha casa, que é chefe do centro espírita, e ele me encontra, ô irmão, ô pastor, me abraça e tal. Um dia ele encontrou no supermercado e disse, chamou um amigo dele, olha irmão, aqui ó, esse aqui é pastor da Igreja Batista, e só há uma diferença entre nós, é que ele crê nós cremos na reencarnação e ele na ressurreição. É pouca diferença. Eu falei, não, aí é toda a diferença, isso aí faz toda a diferença. Aí não vou ficar discutindo, mas ali eu comecei a colocar na cabeça dele que precisava pensar nisso. Não é uma pequena diferença. Hoje, parecia até uma coincidência, né? É providência. Quando eu estava passando no supermercado, ele estava no caixa lá dentro, cheio do supermercado, ele gritou lá de dentro, o pastor Vanderlei, a paz do Senhor. Eu lembrei do texto que eu ia pregar hoje. E meu pai do céu, pai do Senhor, o que eu vou fazer? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso fazer o que Paulo fez. Essa paz aí, eu não sei se eu posso receber, mas isso em outras palavras, é a mesma tática do diabo. Ele é chefe, dono, não sei como é que ela fala, do centro espírita. E ele faz essa apresentação assim, quase que alarmante. É como que dizer, nós somos todos irmãos, está tudo numa boa. E eu fiquei envolvido com isso. Mas Paulo não ficou. Olha, não é nada disso. Essa mulher está com o diabo, expulsou o demônio. E aí, por causa disso, ele foi preso. E aí que o texto que eu ia usar seria esse final, mas agora tem que concluir com esse final. E aí, por causa desta situação, perto da meia-noite, lá no versículo 26, 25, é muito interessante. Perto da meia-noite, uma hora triste, meio trágica. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, presos, amarrados no tronco, com fome, com frio, oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico envergonhado, porque quantas vezes eu fico reclamando com Deus por coisas pequenas, tão pequenas, em relação ao sofrimento de Paulo. Eles haviam apanhado, levaram várias... Naquela época eles davam 39 chicotadas para não chegar a 40, para não passar do limite, mas tinham que dar as 39. Alguns dizem que o chicote era de 3 pontas, por isso dava 39, não sei. O fato é que eles levaram muitas lambadas, estavam com o couro ardendo. Eles podiam estar ali, e aqueles irmãos podiam estar, a caravana deles, o que eles podiam estar falando? Paulo, a sua visão não foi legal. Passa a Macedônia, a gente tinha a impressão que ia ser um ministério glorioso, a igreja estava crescendo, se multiplicando lá atrás, agora, o que nós estamos fazendo aqui nesse presídio? Meia-noite, frio, Paulo. Eles não estavam reclamando. Eles estavam dizendo, Paulo, talvez se você falasse nada com aquela mulher, você foi mexer com o diabo, cutucar o diabo com vara curta, Paulo, olha o que deu. Mas eles não estavam se acusando um ao outro. Perto da meia-noite, hora sinistra, eles oravam e cantavam. Irmãos, quando você canta na casa de Deus, não o faça levianamente. Se você não está pensando o que você está falando, não cante. Eles oravam e cantavam. É certo que eles não tinham uma voz bonita como esses meninos têm, essas moças. Não era tão igual a minha, porque se fosse eles, os outros não iam escutar, ia jogar ovo podre neles. Mas eles estavam cantando e orando. E eles não estavam orando, repreendendo aquela... Eu não aceito isso, porque eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo. Eles não estavam dizendo isso. Isso é uma blasfêmia. Eles estavam orando, louvando a Deus, oração de louvor. E a oração, certamente, era de pregação. Esse louvor não era um cântico só, não era uma repetição,
não era uma reza, eles estavam verbalizando Jesus Cristo. E as pessoas estavam escutando, as pessoas estavam tão na miséria quanto eles, e estavam ouvindo o Evangelho. O que você faz quando está passando necessidade, quando está enfermo, quando está passando problema, e ao seu lado as pessoas estão talvez iguais a você, mas o que nós fazemos? Irmãos, algumas vezes nós remoemos, nós murmuramos, nós ficamos mal-humorados, não é verdade? Isso fica comigo também. Mas Paulo e Silas estavam orando, temendo a Deus. E a oração não era uma oração dessas que a gente ouve falar de repreensão, de repreender o mal, repreender o inferno, repreender isso, aquilo. Eles estavam oração de adoração a Deus. Não importa, Senhor, que nós estamos aqui, nós queremos que o Senhor nos use, ainda que as portas do inferno não queiram nos atender, nós vamos entrar, nós vamos pregar o Evangelho de qualquer forma. E o Evangelho estava sendo pregado lá dentro da prisão, que de outra forma não seria pregado. Precisava Deus, na sua soberania, usar pessoas presas para pregar o Evangelho com autoridade. Não como um indivíduo lá no Pará, que era membro da minha igreja, e um dia ele roubou, fez uma trambicada lá e caiu na prisão. E às vezes a gente cai em cada uma, e eu fui visitá-lo. Cheguei lá, ele estava lendo exatamente esse texto. Ele, com toda a pose, disse: pastor, está vendo? Eu estou dizendo aqui para eles que eu estou como Paulo e Silas, estou preso, mas por pregar o Evangelho e tal, com aquela pose. Eu falei: mas só a diferença, meu irmão, que Paulo e Silas estavam presos por pregar o Evangelho, não por trambicagem. A gente não pode deixar de falar essas coisas. O sujeito está ali por justa causa, né? Foi preso por safadeza. E fica com essa argumentação de que estou ali, estou com injustiça. Não, não é injustiça não. Você merece. Mas aí, final, olha, tudo isso aí redundou na conversão de uma família. Irmãos, nós não sabemos, não entendemos, não temos a dimensão da soberania de Deus quando sofremos. Eu, de 15 dias levo minha esposa aqui no Oncovida para fazer a quimioterapia. E Deus tem usado todos os meios, e graças a Deus, até eu nem falei isso, mas as orações dos irmãos, ela está bem, está reagindo bem. Mas nesta última vez, nós fomos na semana atrás, uma senhora que é religiosa, e ela deu um testemunho, que eu pedi a ela, grave, falei com o esposo dela, que é médico, grave esse testemunho dela, essa palavra dela, que eu gostaria que colocar isso nas redes sociais, porque ela vai ajudar muita gente. Havia uma senhora nova ainda, 40 e poucos anos, 40 anos, muito abatida com o câncer, porque a pessoa tem aquele choque: eu estou com câncer, e o choque é muito grande, muito forte. E aquela senhora estava lá muito macambuza, como diz alguém, e aquela esposa do médico, que já está fazendo quimioterapia já há mais de ano, ela começou a falar, olha, ela disse assim: eu era uma mulher muito fútil, eu tenho vergonha do que eu era. Eu só pensava em mostrar toda arrebitada, e colocar silicone, e aparecer, e dar festinha. Eu era uma pessoa fútil e vazia. Então, o câncer para mim foi um presente de Deus. Começou a falar assim: o câncer foi um presente de Deus na minha vida. E aí começou a falar: meu esposo é médico, eu tenho 2 filhos médicos, mas eu sempre pensando em futilidade, pensando em aparecer, e nem pensava em agradecer a Deus pelo meu marido, uma pessoa maravilhosa que me ama tanto e tem dado prova disso. Eu só queria fazer crítica a ele pela maneira de ele se apresentar e tal. Mas o câncer me fez pensar em Deus. O câncer me fez falar com Deus. Hoje
eu posso dizer que Deus mudou a minha vida. Eu tenho agora alegria de conversar, de falar com Deus. Que coisa linda. Uma mulher católica, lá, religiosa, lá do jeito dela, e ela está saindo por aí contando isso. Quando ela acabou de falar, a senhora que estava abatida, com os lágrimas nos olhos, depois agradeceu: muito obrigado, você me ajudou. O que nós estamos fazendo com o que Deus nos permite sofrer? Isso é uma questão que nós temos que pensar, porque nós estamos nesse mundo e nós não vamos ter sempre aquele que diz o corinho, sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Às vezes não dá mesmo, é vontade de chorar. E quantas vezes as lágrimas inundam os nossos olhos e nós temos que continuar chorando, que as dores são muitas. E nenhum de nós está isento disso. Quer você tenha dinheiro, quer tenha sabedoria, todos nós, mais dia menos dias, haveremos de experimentar momentos, as nuvens tenebrosas, que nós fazemos com isso. A questão não é se vamos ou não enfrentar esses momentos. A questão é o que nós vamos fazer para a glória de Deus quando vêm as turbulências. Eu espero que ninguém precise ser preso para pregar o Evangelho. Mas, de alguma forma, nós passamos tribulações, turbulências, que devem nos fazer pensar. Eu não estou simplesmente passando isso porque Deus quer me fazer sofrer, porque Deus quer me punir. Ele já puniu os meus pecados na cruz de Cristo. Eu não sofro porque estou sendo punido. Eu posso estar sendo corrigido, mas não punido, porque não haveria punição para cobrir os meus pecados. Quando eu sofro, não é por punição, porque se fosse por punição, eu teria que passar a eternidade toda sofrendo, mas Jesus foi à cruz no meu lugar por causa disso. E aí, irmãos, deixa eu me situar aqui para não deixar os irmãos dormindo no banco. E finalmente houve um impacto. O mesmo Espírito que quebrantou o coração de Lídia, que salvou uma escrava do diabo, primeiro uma escrava da religião, depois uma escrava do diabo, que não pediu para ser salva, mas pela história diz que ela se converteu de fato e foi uma das iniciadoras da igreja de Filipos. Então olha só, assim como aquele homem de Gadareno que estava lá no sepulcro, não pedia, não tinha liberdade, não tinha condição de pedir: Senhor, me salva. Foi salvo. Ele não pediu. Isso que é impressionante na soberania de Deus. Ele alcança pessoas dos meios que mais diversificados, da maneira que Ele quer, como quer, quando quer. E essa mulher presa às artes satânicas é liberta e salva. E começa a trabalhar para a obra do Senhor. E aí um homem que estava lá no presídio era um homem que não gostava de muito papo. Certamente o carcereiro não é pessoa de muito alegre. Não é uma pessoa que é muito dada à amabilidade. Foi salvo. Houve, na verdade, diz o texto que houve um terremoto e abalou os alicerces do cárcere. Mas, na verdade, o terremoto maior foi no coração daquele homem. Aqueles servos de Deus estavam pregando o Evangelho através da mensagem, da oração e da música, eu não sei da música ou do louvor, de alguma forma. E ele foi impactado, muito mais do que o tremor que quebrou os alicerces do cárcere. Houve o poder do Evangelho quebrando a dureza do coração daquele homem. Um homem de mau humor. Um carcereiro, você imagina um carcereiro de bom humor, sorridente? Não. Meia-noite? Não. E aquele homem foi impactado pelo poder de Deus, a ponto de dizer: senhores,
Primeiro ele queria suicidar. E aí vem a primeira reação do Evangelho. O Evangelho, a primeira reação do Evangelho é causar nas pessoas um desespero. Se você não sentiu isso quando se converteu, examine sua conversão para ver se está sincero. Porque a primeira reação das pessoas quando ouvem o Evangelho é ficar desesperado. Eu estou indo para o inferno. Aquele homem ficou desesperado. Tanto pelos motivos que ele iria morrer mesmo se saísse do presídio, mas houve uma angústia do inferno no coração dele. Aliás, não no inferno, uma angústia de Deus. Porque ele ficou desesperado. Ele achava que tinha que morrer. E na verdade nós temos que morrer para nós mesmos. E aí Paulo interviu e disse, não te faz nada, porque nós estamos aqui. E pregou-lhe o Evangelho. Que senhores, o que eu tenho que fazer? E ele veio com a teologia da modernidade, a teologia de hoje em dia. O que eu tenho que fazer? Talvez ele esperava que ele dissesse, olha, você deve trazer os dízimos, R$900, como um sujeito aí pregou na televisão. Se você der uma oferta de R$900, você vai ser muito abençoado. 90 não, 900. Que coisa horrível, né? Paulo pregou o Evangelho, não falou nada. O que eu preciso fazer? Dar uma oferta grande, andar de joelho, subir esse morro. Eu tenho que fazer muitas esmolas, dar muitas esmolas, eu tenho que ser dizimista, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tudo isso pode ser até útil. Mas você tem que crer em Jesus como seu Salvador. Sem isso você está perdido no inferno. Você pode ser religioso, pode se batizar, pode dar o dízimo, pode fazer missões, pode fazer tudo. Mas se não receber Jesus, você está no inferno. E aí o texto diz que ele se converteu. Como? Porque Jesus diz, pelos frutos vos conhecereis. O texto diz que na mesma hora da noite, ele chamou os discípulos, olha, pregue na minha casa. A primeira reação de quem recebe a Cristo é ter o desejo ardente de levar o Evangelho para sua casa. Eu não posso dormir hoje sem saber que meu filho está convertido, minha filha, minha esposa. Vamos na minha casa. E na mesma hora da noite foram para a casa dele, foram batizados. E ele pensou as suas feridas, curou as suas feridas. Talvez ele fosse até treinado na medicina, talvez fosse enfermeiro. Ele curou as feridas de Paulo e Silas. Aquele mesmo carcereiro que havia espancado aqueles homens, agora vai com a amabilidade de cuidar das feridas deles. Pôs à mesa. E a grande nota desse texto mais à frente, que demonstra que ele foi salvo, e diz que se alegraram todos os céus na sua crença em Deus. O Evangelho primeiro causa esse desespero. Eu estou indo para o inferno, eu estou perdido, vendo esses homens cantando com todas essas dificuldades, e eu estou aqui de certa forma bem. Por que eu estou desesperado? Primeiro foi essa reação. Mas quando ele recebeu o Evangelho, recebeu a Cristo, diz o texto que alegrou-se. Se o Evangelho não causa alegria a você, meu irmão. Um dia desse eu disse à minha filha, que está esposa de pastor lá em Joinville, a Vanice. Eu disse, minha filha, e aliás orei com eles dizendo isso. Se vocês não estiverem felizes pregando o Evangelho, cuidado, porque alguma coisa está errada. Se o Evangelho não causa alegria, felicidade no coração de vocês pregando, cuidado, alguma coisa está errada. E não é com Deus. Porque o Evangelho, a causa, o produto maior do Evangelho depois é o fruto da conversão, do arrependimento, da salvação, é a alegria da segurança com Cristo. Ainda que esse mundo nos leve a dificuldades e tristeza. Concluindo, irmãos, eu gostaria de tirar
3 lições que a gente pode guardar aqui desses textos. Primeiro, a soberania de Deus e a responsabilidade humana na obra missionária. Em todos esses textos que eu citei, foi Deus que converteu o coração das pessoas. Tanto Lídia, o Espírito Santo tocou no coração dela, e não disse que tocou no coração de todos eles, mas no coração de Lídia, no meio de uma reunião de não sei quantas mulheres. Não havia certamente muitas pessoas possuídas pelo diabo, fazendo a obra do diabo, mas o Espírito Santo libertou a uma mulher escravizada pelo diabo. Havia muitas pessoas ouvindo naquele presídio, e nós não sabemos quantos se converteram com a oração e a pregação de Paulo ali, mas o texto diz que uma família, começando com o carcereiro, a sua casa, toda a família se converteu. Então, irmãos, e a responsabilidade aí, a responsabilidade do pregador, nossa como missionários, onde nós vivemos, pregando no vizinho, orando pelo vizinho da frente, orando por aquele, por outro. Nós podemos, irmãos, nós não podemos. Hoje em dia a gente está delegando a obra missionária para juntas de missões nacionais, missões mundiais, missões já tem. E nós entregamos oferta, já fizemos missões. Deus cobra a nossa responsabilidade de fazer missões na nossa Jerusalém. Você que estuda na faculdade, eu vi um testemunho da Vívia, né? Hein? Lívia. Eu achei tão lindo ela falando o testemunho dela com seus colegas de faculdade. Que coisa! Isso é missões. Cada um de nós está ao lado, Deus nos colocou, nos plantou ao lado de alguém que precisa ouvir de Cristo. Há um clamor, ainda que não verbalizado. Ninguém talvez chegue para nós e diga, eu quero ouvir, mas pelas suas reações, irmãos. Muitas pessoas chegam, compartilham conosco e com as irmãs aqui, eu já ouvi tantas experiências, pessoas partilham seus dramas. No fundo elas estão clamando, elas precisam de Jesus. E às vezes a gente alimenta esses com as teorias humanas, desculpa a irmã Fernanda, mas com a psicologia humana, e não falamos de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. E a responsabilidade do pecador, tendo ouvido o Evangelho, é responder com a sua conversão. A segunda lição que a gente tem que tirar para resumir é a centralidade da mensagem do Evangelho, é Cristo. Irmãos, nós podemos... Desculpa eu falar uma coisa, eu vi há muitos anos aqui, vamos dizer assim, eu vi um missionário que veio aqui, falou um punhado de coisas, contou um punhado de coisa engraçada. Durante 5 minutos ele leu a Bíblia e falou do Evangelho. Que tragédia! A pessoa parece que está no ministério para falar abobrinha. Meus irmãos, nós temos tanta oportunidade de pregar o Evangelho e às vezes a gente conversa de tudo e não fala de Cristo. E às vezes até no púlpito. E finalmente, há um clamor. E aí que eu disse no início, que nós todos estamos envolvidos nesse negócio. Há um clamor de alguém ao nosso redor, ou um clamor em nós para falar a alguém. Se não há em nós não sentimos esse clamor, falar de Cristo, alguém que está perecendo, quem sabe nós estamos clamando para que alguém fale de Cristo para nós. Qual lado nós nos encontramos? Nós sentimos esse ardente desejo de ouvir nas entrelinhas, nos murmúrios, nas problemáticas dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Nós ouvimos um clamor de alguém pedindo, fale-me de Cristo. Ou nós é que estamos clamando para que alguém fale de Cristo para nós? Cada um de nós tem a
resposta do seu coração. Eu espero que nesta noite, se alguém está, o coração, o Espírito de Deus está clamando, se sentiu que tem passado a vida toda clamando, sem saber nem porquê, nem o que está clamando, mas se sente que há um vazio na sua alma, que só Deus pode preencher. Esse clamor é provocado pelo Espírito de Deus no seu coração. É Deus quebrando o coração, como fez com Lídia. Deus movendo o seu coração. Dizer, fale-me de Cristo. Se você já ouviu de Cristo, e esse clamor continue, coloque sua vida diante de Cristo. Senhor, eu preciso clamar ao Senhor para entrar, ficar no meu coração, da segurança de vida eterna. Mas você, meu irmão, não vá para casa, não durma hoje sem orar por alguém, seja da sua família, seja da sua vizinhança, e está vivendo sem Cristo. Você tem certeza que ele não tem Cristo. Não seja omisso na obra missionária, achando que porque você entregou o seu dízimo e oferta aqui, está livre. Sua responsabilidade é constante e diária. Orar e pregar de Cristo. Se você não pode só orar, não pode pregar, ore. Mas ore, desejando ardentemente que aquela pessoa que você ama, que está indo para o inferno, seja impactada pelo poder de Deus. Amém? Deus te abençoe.